Já passo a palavra em seguida ao deputado Jefferson e logo para finalizar o deputado Luiz Ovando. Muito obrigado, deputado Rodrigo. Quero parabenizá-lo pela iniciativa dessa brilhante e necessária audiência. Quero parabenizar a todos que estão na mesa até o momento. A doutora Ângela, que precisou também sair. Pouco me resta dizer a respeito, depois de ouvir brilhantes parlamentares, o médico, doutor Mauro Nazif, que nos dá um panorama clínico do momento complicado em que se vive, da situação médica, Gonzalez falando também da sua frente e do momento pessoal que tem com cada parlamentar, deputada Lisiane, que fez uma brilhante exposição a respeito do tema, o deputado Isidório, pastor Isidório, que do alto dos seus 350 mil votos representa a Bahia, que ninguém acredite que ele chegou aqui somente pela sua maneira, mas ele chegou aqui porque ele representa o povo da Bahia, deputado mais votado da Bahia, e o seu filho também, deputado estadual. Então, representa um sentimento de um povo que o enviou para cá, como cada um de nós. Eu já estou no 7º mandato, 5 como parlamentar nesta casa, 2 no meu estado. Então, nós representamos o sentimento. O que mais ouvíamos aqui, deputado Isidório e amigos do mandato passado, era passar pelos corredores, um movimento que havia do não me representa. Não me representa. Isso ecoou aqui por alguns mandatos, e realmente a gente não representa todos. O conjunto da democracia é exatamente esse. É a representatividade que temos. Alguns representam um setor, outro representa outro, e na somatória representamos a democracia e o povo do Brasil. Afinal de contas, a Câmara é a representatividade do povo, assim como o Senado é a representatividade do Estado. Este problema, essa situação que o Brasil, e não só o Brasil, eu estava vendo alguns dados aqui, nos últimos 17 anos, nos Estados Unidos, aumentou em 25%, em média, o número de suicídios nos Estados Unidos. Uma situação que aflige e atinge todas as camadas da sociedade, ricos, pobres, ateus, evangélicos, religiosos, famílias estruturadas. Eu sou pastor evangélico também, temos no seio da igreja evangélica também esse problema, enfrentamos esse problema também, não podemos fechar os olhos a isso. Então, é um assunto urgente, e alguns acreditam isso, e todos os que falaram antes de mim aqui citaram fatores que, de uma maneira isolada ou conjunta, levam a pessoa a tirar a vida. Aqui em Brasília, as torres do Congresso já foram usadas muitas vezes, e hoje não se tem até acesso a elas. Há um shopping aqui que se tiveram que fechar com vidro a partir do 3º andar, porque as pessoas iam no shopping e de lá tiravam a própria vida. Então, é uma soma de motivos, de fatores, sem dúvida alguma, há uma conexão espiritual. É algo que um dos discípulos de Jesus já tirou a sua própria vida, depois que cometeu um erro, um pecado. Ele mesmo poderia ter se arrependido e pedido perdão, e como disse aqui o pastor Isidório, essa mesma palavra, o mesmo Jesus nos ensina a perdoar até 70 vezes 7, mas ele preferiu tirar a vida, diferente de Pedro, que ao cometer um erro também foi até Jesus, se arrependeu e pediu perdão, e foi perdoado e tornou-se o grande apóstolo São Pedro. Mas isoladamente, todos aqui apresentaram motivos e situações que levam a gente, neste mundo tão complexo, e eu me lembro já na minha infância, tenho 54 anos, já me lembro e recordo de pessoas que haviam tirado a vida. Hoje também, a ministra Damares, junto com os nossos especialistas aqui, tem levantado a questão da mutilação. Mutilação, algo grave, gravíssimo, porque o adolescente, geralmente, ele se corta, ele quer deixar de sentir a dor emocional, e por isso ele sente a dor física. Ele substitui a dor emocional pela dor física. Nós fazemos um trabalho específico com isso também, no nosso campo, na nossa cidade, que trata desta questão, e temos encontrado inúmeros casos. Sem dúvida, alguns problemas financeiros, e como se tratar com as relações emocionais.
A deputada disse aqui que as redes sociais, elas aproximam quem está longe e afastam quem está perto, né? É comum a gente ir no restaurante, 4, 5 pessoas, todos sentados na mesma mesa, conversando com o seu celular. Então, nos aproximamos de quem está longe, mas nos afastamos de quem está perto. E, sem dúvida, isso vai nos trazendo um vazio existencial, e aqueles que não têm bem definido isso na sua mente, nos problemas mentais que enfrentam, ou nos problemas espirituais, ou nos problemas financeiros, ou nos emocionais, e a somatória disso acaba fazendo com que alguns desistam de viver. E alguém aqui já disse que não precisamos tirar a vida porque alguém já deu a vida por nós. Então, deputado Rodrigo, não quero me arvorar no direito de ser um especialista, porque ninguém é, ninguém o é. Mas eu acredito que a soma desses esforços com os nossos jovens, trazendo de volta para o seio familiar, readaptando com valores, hoje já esquecidos e perdidos de respeito, né? Eu quero discordar só de uma fala do deputado Isidório, né? E quem não se casa não pode falar de família. Eu não sou casado, eu sou solteiro. Jesus o era. O apóstolo Paulo era solteiro e foi o maior escritor sobre família da Bíblia. 13 livros ele escreveu. Está retirado esse detalhe, né? Porque a família não é apenas o casamento. A família é o pai, a mãe, e eu tenho uma família maravilhosa. Eu cuido de um pai que também é um pastor de 81 anos de idade. De manhã sou eu que meço o dedinho dele para ver se o diabetes está bom, se ele pode comer doce ou não, né? Minha mãe já partiu muito cedo, mas tem uma família maravilhosa, né? E eu creio no poder da família, no poder de reconquistar o estar juntos com a família, de ouvir os mais velhos. Hoje poucas pessoas ouvem os mais idosos, né? Parece que eles não têm mais o que nos ensinar. Parece que só o que está na internet, só o que está nos aparelhos é que vale. E não é verdade. Nada substitui a experiência, nada substitui o convívio. Nós precisamos voltar a isso novamente. Então, deputado Rodrigo, me associo, parabenizo, agradeço a cada um dos participantes aqui, os deputados que antes de mim tiveram a sua fala, e vamos somar esforços para que a gente possa, de alguma forma, fazer alguma coisa para resgatar alguns, né, porque estão partindo tão precocemente, deixando uma lacuna tão grande, um vazio tão grande, e nós, enquanto autoridades públicas, temos que ter essa sensibilidade de potencializar as boas ações, de coibir as más ações, né, e fazer a nossa parte como representantes populares do nosso povo que somos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.